A Miriam Leitão mandou aqui no... A Miriam Leitão? Não foi o que falei. Ela quer saber do Gilmar Mendes, o que aconteceu com o Flávio Bolsonaro no caso Queiroz aí da rachadinha. Pergunta da Miriam Leitão. Tranquilo. Recomendo aí um vídeo pro pessoal assistir, que é o vídeo do próprio Flávio Bolsonaro falando sobre esse assunto. E de maneira bem resumida foi o seguinte, né? O sigilo bancário dele foi quebrado, sabe como? Através de um e-mail. Uma secretária do procurador mandou e-mail pro COAF, e o COAF não informou sim ou não em questões genéricas. O COAF deu de maneira detalhada toda a movimentação financeira dele, bancária. Então, assim, se você comprou um apartamento do Flávio Bolsonaro, o seu sigilo também foi quebrado. Será que isso daí é o que a gente espera da democracia? É óbvio que não. E a quebra de sigilo? Sim. E a decisão do ministro Dias Toffoli, de maneira genérica, ele fez parar as investigações para que fosse decidido no STF. Então todas as investigações acerca de quebra de sigilo, etc., o Dias Toffoli determinou que fossem paradas até que o STF julgasse o mérito da matéria, para que não ocorresse o risco de não haver uma uniformidade nas investigações do Brasil. Ponto. Essa decisão do Dias Toffoli valeu para todo mundo, menos para uma pessoa, Flávio Bolsonaro. O Ministério Público do Rio de Janeiro, contrariando a decisão do STF, continuou a investigá-lo. E já está há mais de 2 anos investigando ele, tá? E até agora, nada demais. Tudo que foi apresentado, Flávio explicou e de maneira bem... minha opinião pessoal, maneira bem fundamentada. O pessoal do MP continua investigando. Aí o que ele fez? Fez uma reclamação ao STF, foi para o Gilmar Mendes, falando o quê? Olha, STF, estão descumprindo a sua decisão. Vocês falaram para esperar, porque vocês vão julgar o mérito, mas o MP do Rio de Janeiro continua investigando, cagando e andando para o STF. O Gilmar Mendes, o que ele fez? Para de investigar até que o STF decida sobre esses temas. Ponto. É só isso. E de quebra, o ministro Gilmar Mendes ainda falou para se investigar por que o Ministério Público não estava cumprindo a decisão, né, do STF. Então, assim, Você está colocando conduta, certo? Me explica o que é rachadinha e se existe essa prática, só isso. Independente de como fez, se quebrou sigilo, esse é o ponto. Você tá falando bonito, hein, rapaz? Parabéns. Obrigado. Ele melhorou, né? Impressionante. E rachadinha, com todo respeito, você gosta. Final de semana comigo, porra. Sinceramente falando. Rachadinha, o que é a rachadinha? Conta aí. Não, rachadinha... É uma prática, existe lá? Você tá lá no meio do negócio, não tô falando que você faz, mas como é que acontece? Sim, existe essa maneira, essa prática. O dito rachadinha é o seguinte: o deputado ou parlamentar pega os funcionários dele e fala um meio a meio, 90 a 10, 20 a, sei lá. E uma parte do dinheiro retorna para o deputado. Isso aí é o que é chamado de rachadinha. Perfeito. O que pesa contra o Flávio Bolsonaro? Vamos lá. Inclusive, deixa eu estender um pouquinho. Se lembra quando começou a sair as coisas dele, sobre ele, né? Em janeiro, eu lembro porque a gente sofreu na pele, né? Foi numa sexta-feira em que teve uma foto do chefe do MP do Rio de Janeiro, que estava investigando o Flávio, junto com o jornalista da Globo News, almoçando. Perfeito? Nessa sexta-feira à noite, depois desse encontro factual, né? Surgiu na imprensa. Como é que era? Era Flávio Bolsonaro... fez 40 depósitos de R$2.000 para ludibriar o COAF e fugir da investigação. Aí todo mundo, Aí ele foi lá público e falou o quê? Olha, fiz esses depósitos, fui eu que fiz, foi na agência da Alerj e foram esses depósitos de R$2.000 porque é o máximo que cabe no envelope. Eu lembro. Para não pegar uma fila, o que eu fiz? Eu botei dinheiro na minha conta. Então, primeiro passo. Ninguém é burro hoje em dia, se for fazer alguma besteira, de passar o dinheiro na própria conta, pelo amor de Deus. Ele falou, o dinheiro era sobre a venda de um apartamento. Aí o que a imprensa fez? Quem é que comprou o apartamento? Foi o fulaninho lá na Barra. A imprensa foi lá no fulaninho, na Barra da Tijuca, perguntou pra ele. E aí, fulaninho, você comprou o apartamento? Ele falou, comprei. Tá aqui no imposto de renda. Sim, eu paguei uns 90 mil em dinheiro, tudo declarado. Certamente isso aí não repercutiu na imprensa, né? Sexta-feira. Sábado, o que aconteceu enquanto o Flávio dava essa explicação? Deputado Flávio Bolsonaro tem o título de R$1 milhão na Caixa Econômica Federal. Eles linkam assim, né? Deputado, 1 milhão e acabou, caiu o mundo. Sabe o que foi isso? Quando você vai comprar um apartamento na planta, ele não tem um documento chamado habite-se. Sim. Sem esse documento, ele não consegue financiar na Caixa Econômica Federal. Então ele financiou um apartamento que ele comprou na planta com a própria construtora, ou com a financeira da construtora. Quando saiu o habite-se, o que ele fez?
pegou esse financiamento de 1 milhão e transferiu para a Caixa, que tem juros menores, facilidades melhores de pagamento. Então esse é o título de 1 milhão. Aí depois, quando ele estava explicando isso, o que saiu domingo? Queiroz movimentou não sei quanto, aí botaram lá 12 anos para trás lá de quanto que o Queiroz movimentou e etc. O Queiroz, ele já veio ao Ministério Público, ele já prestou esclarecimentos. Sumido, Queiroz. Mas tá. Nada, até hoje ele tá na capa da Veja. Se a imprensa tivesse esse mesmo apetite para investigar os filhos do Lula, a gente retornaria para cá milhões. Mas, deputado, sabe qual que eu acho que é a malandragem aqui? Eu vou falar. Por exemplo, beleza, todo mundo, a gente vive aí Nós sob o queremos império... saber a verdade. É verdade. E da presunção de inocência. Então, todo vou mundo é fazer- inocente, deixa eu fazer uma inocente até pergunta que... pra vocês. Mas, rapidinho, Eu- deixa eu só fazer uma observação, porque é bem Você fica pontual. meia hora falando. Por isso que os caras ficam Olha bravos, lá, Caio. Caio. Emílio, agora Ô, você Caio. É palestra. Emílio, O cara você sabe tá que palestra. roubar, Monopolizar. monopolizar o microfone. Brincadeira. Tá. Eu avisei a Caca feia. Pergunta que tem. É o seguinte, Emílio, agora você a sabe, defesa não do dá pra Flávio, aguentar, a defesa né, do Emílio? Flávio, a defesa do Flávio pediu, certo, para que fosse suspensa a investigação, alegando abuso por parte do Ministério Público do Rio de Janeiro. Beleza. Cai no Toffoli. Qual a malandragem que ele faz? Ele faz um negócio que em direito se chama decidir ultra petita, além do pedido. Ele dá uma repercussão geral, monocraticamente, na erga omnes, na canetada, certo? E quando ele era plantonista, ele tinha 2 processos. Ele tinha esse do Flávio Bolsonaro e tinha o da Rede, blindando quem? O Glenn Greenwald. De qualquer investigação Eu achei que isso fosse citar outro caso. provocada pelo relatório. Vai falar mal do que ele Glenn fez? aqui, não. O que ele fez? O Glenn Ele é da escolheu, imprensa. O Glenn é da imprensa. Não, mas sabe Eu quem? sei que você não gosta dele. Bom, Ai, Caio Coppola. CNN. Ele te destruiu aqui. Destruiu. Eu destruí Caio Coppola porque não pesquisou no Google uma coisa. Não sou da CNN. E você disse textualmente que sou da CNN. Não sou repórter. é verdade, Sim, ele nunca fez jus à destruiu CNN. você aqui. Mitou em cima de você. Exatamente. Eu Não, adoro mas ele. não, saber, é o seguinte. ô, Emílio, Deixa eu Emílio, falar. Não, mas tá indo bem, Deixa eu falar. Pô, mas Deixa eu é falar. porque é o Pera aí, seguinte, calma. Deixa o garoto Nós a sacanagem tá no STF, Não, é maior. Peraí, nós sabemos.